Como anda a sua saúde mental? Algo tão importante nos dias de hoje. Eu, particularmente, depois da pandemia, eu vi que é muito importante, que está muito em alta, a gente cuidar da nossa saúde, não somente a saúde física, como a saúde da nossa cabeça. Como andam os seus pensamentos? A minha convidada de hoje, muito especial por sinal, ela é psicóloga humanista desde 1995. Ela é especialista em psicologia clínica, fundadora e coordenadora do CPHB, Centro de Psicologia Humanista de Brasília. Ela promove a transformação da vida dos seus pacientes com a psicoterapia. Ela era como psicoterapeuta e atende às exigências desse mundo atual, esse mundo tão corrido, esse mundo tão acelerado. Com vocês, Ana Lúcia Palma. Seja muito Obrigada, obrigada bem-vinda. pelo convite. Eu virei sempre que for convidada. E vão haver várias oportunidades, Ana. Para começar essa nossa conversa, eu queria saber um pouco de você, um pouco de como surgiu esse interesse pela psicologia, da onde você veio, um pouquinho da sua história, conta pra gente, e até chegar nessa psicologia humanista e num método revolucionário. Tá, então vamos assim. Eu venho de uma família de militar, né, Uhum. que não tinha paradeiro. Então, quando eu vim morar aqui em Brasília, com 11 anos, eu já tinha morado em 14 lugares. Uau. E isso me trouxe uma modo de viver que era poucos amigos, Uhum. amizades muito rápidas. Eu tinha que fazer amizades muito rapidamente, Ok, porque eu sabia que aquilo ia durar pouco, ok. né? Entretanto, algumas amizades adultas eram Sim. mais frequentes. Quem eram os meus pais e os amigos deles. Porque de vez em quando mudava de lugar, eu os reencontrava. E aí, nesse vai da vida, eu comecei a ter ideias muito adultas para uma criança tão Tão jovem, jovem. né? Tão pequena. Então, esses assuntos mais profundos, papo de adulto, Aham. sempre foi a minha praia, Uhum. né? Com 16 anos, eu fui fazer direito, né? Eu entrei na faculdade muito cedo e me formei, né? Levei bastante tempo para me formar, mas sempre envolvida na parte filosófica. Embora eu estudasse direito, eu não gostava muito, mas enfim, tinha que Uhum. estudar. A parte que eu gostava era a parte de lógica, a gente estuda na faculdade de direito, pelo menos estudava naquela época, lógica maior, filosofia. E Uhum. ali eu fui me embrenhando por esses caminhos. Legal. Quando eu fiz 23 anos, eu fiz um salto aí, porque é a parte significativa, né? Sim, É, eu me formei aqui em Brasília, em Direito, e aí eu já estava estabilizada aqui. sim. E precisava reaprender como viver num lugar só, Que né? loucura. Como é que é isso, né? Porque foi a única vez que eu passei mais de 2 anos num lugar só, Mas aí sua família já né? estava. Já estava todo mundo aqui. Seu pai aposentou? Foi para reserva, no caso. Mas nessa época ainda não. Ele ainda era Mas ele tinha da escolha. ativa, mas ele teve a escolha de ficar aqui, Ok, né? E aí me formei, atuei um pouquinho em direito, né, legal. como advogada, mas eu não me senti fazendo justiça, né? Muito tempo depois, e eu não quero que ninguém me mate, por favor, não mate mensageiro, mas muito tempo depois eu entendi que a nossa justiça funciona muito pelo poder de fala, de oratória do advogado, Sim, né? concordo. E então depende de quem tem o melhor argumento e não necessariamente quem tem o fato mais justo. E isso me desiludiu um pouco. Então eu fui atrás de justiça individual. Né? E outra coisa que no direito você fica muito claro é que quando uma parte ganha uma causa, a Uhum. outra parte perdeu a causa. Mas ela perde a causa se sentindo injustiçada. Injustiçado, com certeza. Entendeu? Porque aí vem a expressão atual, né? Cada um tem a sua verdade. Sim, Embora com algumas ressalvas com essa expressão também, mas cada um tem a sua interpretação de um fato, sim, concordo. né? E isso vira verdade para si. E aí eu resolvi, então, olhar isso mais a fundo. Mas eu tinha o conflito dentro do direito e fui fazer terapia. Na terapia, um dia a terapeuta estava falando e eu digo assim: gosto do que essa moça faz. Acho que eu quero fazer o que ela faz. E foi aí então que me despertou
a possibilidade de fazer outro curso superior. Eu já era funcionária pública, né? Eu logo Uhum. entrei para o serviço público. Eu digo, agora eu posso pagar, eu vou pagar a minha faculdade. Vou fazer o que eu quiser. E aí fui fazer psicologia, né? Então, foi um chamado por uma busca que vinha de criança, mas que eu tinha aquela vontade assim de, como é a verdade dos outros? Que De legal. que ponto essa pessoa vê a vida? Porque não era possível só quem tivesse do meu lado ter razão, né? E nisso eu tinha um interesse. E isso é uma coisa que me encanta até hoje, né? Eu sou apaixonada, apaixonada mesmo pelas histórias humanas, né? E principalmente pelos processos de desenvolvimento psicológico e de raciocínio humano. Então, aqui, eu estou conversando contigo, Sim. mas é como se, num segundo plano, uma parte minha dissesse assim: o que ele está sentindo desta fala, né? E como é que isso está chegando nele. E aí eu consigo observar o teu sorriso, o brilho no olhar, Que digo, legal. tá, ele está comigo, ele está acompanhando, Sim. né? Então eu nunca me sinto só. Nesse processo eu nunca me sinto só, porque eu sinto que eu estou te acompanhando e a gente está caminhando junto. Isso acontece com o Isso. cliente, Sim. com o aluno, com as pessoas na vida. Isso é uma habilidade muito importante. Um pouco é dom e outro tanto eu fui treinando, Treinando. né? Eu digo porque eu compartilho desse sentimento das duas formas. Primeiro, porque eu acredito que a comunicação não é o que você fala, e sim o que a outra pessoa entende. Sim, Então você precisa de empatia para se comunicar. Você isso. precisa estar presente, É, prestar atenção, olhar no olho, sentir a linguagem não verbal daquela pessoa para você conseguir se conectar a ela. é. Então eu concordo contigo. A outra coisa foi o que você falou? Você falou de estar presente. Enfim, das histórias. Sim, E a história, eu até trago uma que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aqui na escola de artistas, são crianças. E muitas crianças, elas apresentam. Cada criança apresenta um comportamento singular, único. sim, sim. Só que algumas são um pouquinho mais, vamos dizer assim, teimosas, choronas, querem As, ou bagunçar querem as coisas só do seu do seu jeito. jeito. E aí, muitas pessoas, muitos colaboradores, às vezes falam: ah, não, porque aquela criança, ela tá errada. Uhum, Você vai entender por que uhum. que eu tô tocando nesse assunto. E eu vou mais a fundo. Eu gosto muito de estar presente, de estar perto desses pais, dessas famílias. Então eu vou conversando. Vou te dar um exemplo. Tem uma aluna nossa que ela estava apresentando um comportamento um pouco teimoso, um pouco fora dos padrões que a gente espera para uma criança é, educada. Aham. Falando palavrão, desobedecendo os professores, toda hora desce, e não, enfim. E aí eu chamei a mãe para conversar e eu comecei a entender que nunca Que aquela existem criança era resultado de outras exatamente. coisas, Não, sim. e eu vou te falar, Ana, das coisas que mais me impressionou foi quando ela chegou para mim, falou: Marcos, eu quero conversar com você sobre a fulana e tudo mais. E eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta. E o pai dela? Ah, não, porque eu e o pai dela a gente não se fala. Aí eu já instalou o primeiro estalo. E aí fomos conversando e ela foi explicando algumas coisas. E aí daqui a pouco ela fala: não, porque eu não falo com a minha mãe. Aí eu falei: já foi montando aquele quebra-cabeça. Terceira coisa: não, porque eu tenho muito medo de abuso. Então eu sempre alertei muito ela sobre isso, que não pode botar a mão naquilo, que aquilo não sei o quê, e que pessoas não encostam em você. E eu fui entendendo o porquê. E eu me lembro, aí eu queria que você comentasse, eu me lembro de um episódio que ela veio até mim, que eu falei: minha princesa, você precisa fazer tal coisa, a gente precisa conversar, a gente precisa fazer as atividades e ela me deu um abraço muito forte. Isso foi antes. Aham, E aí eu entendi que tem uma questão, que tem um vazio. Como é que você enxerga isso? Eu queria que você comentasse um pouco, até já entrando um pouquinho aham. no seu conhecimento, no seu método, Então como é vamos que... lá. Todas as pessoas, o princípio básico é o seguinte: todas as pessoas estão fazendo o melhor que dão conta, a cada momento.
Ok, e estão sendo a melhor pessoa que elas conseguem ser dentro da sua própria perspectiva do que é ser boa pessoa, ok. tá? Então, ou para a sua sobrevivência, Perfeito. tá? Então, cada um está fazendo o que acha que deve. Uhum. Né? Aí a gente já. Essa premissa eu acho ela sensacional, porque assim, ela já tira a questão da culpa. Ah, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Exatamente. Se você soubesse. Mas como você não faria, não sabia, Sabia? você fez o melhor que pôde. Ah, mas teve consequências ruins. Ok. Sim, a consequência ruim veio depois que você fez. Se Uhum. você soubesse que a consequência seria ruim, você teria feito diferente. Ok. Então a gente não anda na vida que nem caranguejo, nem de lado, De nem de costas. costas, né? A gente anda de frente para frente, não de frente para as costas, Sim, né? Então, se a gente pudesse ser engenheiro de obra pronta, né, a gente faria diferente. total. Mas a gente não é. Então, começamos tirando a culpa. Né? Perfeito. Agora, não resta dúvida que a pessoa ela vai acumulando Uhum. Uhum. aprendizagens e vai distinguindo, embora a gente tenha um sistema próprio de avaliação, de autorregulação Ok, do que é bom e do que é ruim, esse sistema vai sendo modulado pelas nossas pessoas de referência. ok. Então, assim, eu não gosto de pimenta, Uhum. né? Mas, se com o passar do tempo, a cada vez que eu comer pimenta e fizer careta, eu for repreendida, daqui a pouco eu vou começar a desconfiar do meu próprio sistema regulador. Senão, eu devo estar sentindo errado. Todo mundo gosta de pimenta, só Sim. eu que não. Então, eu estou errado. Eu devo tentar gostar. Até o ponto, imagina isso numa cabecinha de criança, que é uma mente absorvente, tá? Ok. A criança absorve tudo. Daí a pouco ela começa a estar convencida de que ela está errada. E não demora muito para ela dizer que, não, mas até que é bom. E a assumir valores que não são seus. Isso tudo a gente chama de educação, Sim. né? E, lamentavelmente, a gente precisa disso para um convívio social. Perfeito. Então, a gente precisa disso. Entretanto, tem outras formas de fazer isso, que é não invalidar o sentimento da pessoa, Ok. da criança, mas deixar claro que para o convívio social seria importante que fizesse de uma maneira diferente, Uhum. sem nunca condicionar o amor a isso. Porque aí, naquela mesma cabecinha que tudo absorve, Uhum. né? Quando eu faço o que mamãe quer, ou a vovó quer, ou a professora quer, e aí ela me faz um agrado na cabeça, eu incorporo aquilo como sendo amor. Sim. E aí a gente entra num modo de avaliação de si mesmo condicional. Entendi. Entendeu? A pessoa me ama, e aí eu também me amo, quando, se, porque eu faço isso, aquilo. Isso para adulto também Na, acontece da mesma sim, forma ou você acha que a criança tem. a parte mais absorvente Uhum. é a infância, porque ela ainda não submete Sim, tudo isso ao raciocínio. Mas perfeito. acontece com todo mundo. Que é uma parte não racional. Porque está ali, todo mundo está tentando se adequar também, né? Sim. Então a gente está o tempo todo aprendendo. Uhum. Só que na fase adulta você já tem outros mecanismos para reduzir o tamanho da importância do amor do outro. Você Uhum. já não tem mais um só é, fonte única de referência. Você Uhum. já tem outras referências e aí você começa a mesclar essas outras fontes. Então, normalmente quem chega no consultório chega assim: eu não sei bem quem eu quero, eu não sei bem o que eu sou. É muito comum a gente ouvir assim: nunca mais na minha vida eu vou comer pitanga. Uhum. Porque eu comi pitanga a vida inteira, porque a minha avó fazia uma geleia de pitanga e todo mundo Uhum. gostava, e todo mundo gostava. Eu estou dando exemplos Sim, bem sim. banais, Aham. lógico, né? Porque eu não posso entrar em conteúdos mais pessoais, enfim. Né? Mas o fato é que as pessoas chegam para a gente condicionadas. Uhum. E a gente sempre pensa em condicionamentos como sendo só bons. As pessoas Sim, também têm condicionamentos com que certeza. as deixam infelizes. Com certeza. Então, quando chega para a gente, qual é a nossa missão? Diminuir a sensação de ameaça que a pessoa tem por ser diferente, Ok. ou errada, ou seja lá o que Uhum. for, né? Porque tudo está ameaçando o que ela pensa de si mesma, Sim. né? E essa é a maior ameaça que alguém pode ter.
Meu Deus, eu não sou quem eu penso que eu sou. Sim. Né? É o que eu ia te perguntar, justamente assim, será que para criança tem a ver com amor ou tem mais a ver com segurança, que é a base? Tem a ver com as duas coisas. Porque o amor é a base da segurança. Sim. Entendeu? Qual é a frase que os pais mais falam? Papai e mamãe são porto seguro. Uhum. Olha, não saia daqui que a gente volta para te achar. Sim. Né? Você está no parque da cidade. Se a gente se perder, não saia que a gente volta fazendo o mesmo caminho. Conte comigo sempre, eu estarei Estarei sempre sempre aqui, aqui. tudo mais, Então, assim, segurança. amor e segurança Eles caminham juntos. caminham Sim. juntos. É porque Né? eu penso assim, por isso que eu te perguntei sobre adulto e criança, porque assim, quando nós somos adultos, existe o sentimento do amor, mas eu acredito que mais visível é o pertencimento, é aquela coisa da aprovação, do julgamento. Então, o amor está envolvido ali de uma certa forma, mas às vezes ele se confunde. É. O amor, a gente precisa fazer um tratado sobre o amor, né? O amor só é amor na sua incondicionalidade. Me explica melhor. Vamos lá. Não existe eu amo porque eu amo quando eu amo ser. Amor é Uhum. amor. E Ok. quem ama, ama. Uhum. Tá? Não, mas eu amo porque me faz bem. Eu não amo mais porque não me faz bem. Isso não é amor. Isso é gostar. Então existe uma confusão gigantesca, Geral. generalizada. Vamos botar assim. Então você chegar Geral. pro seu, sei lá, aquele amigo que você conheceu tem uma semana e falar, amigo, eu te amo, você não ama. Cara, não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, porque a gente entra para outra questão que é a do amigo. Hum, O amigo é aquela pessoa que você gosta muito, que estará ao seu lado ok. enquanto estiver com objetivos em comum. Uau. Quantos amigos você perdeu na pandemia por ter uma opinião diferente? Política. Ou política não. Política. Política, Política. mas sobre o vírus. Vamos lá. Sim, sim. Eu não vou nem entrar em política partidária. Eu não perdi nenhum, até porque eu não entro. Porque eu, como comunicador, mas isso aqui é uma Mas você habilidade que eu soube de pessoas desenvolvi. que perderam. Várias pessoas, famílias. Eu tenho um caso na família que eles são separados por conta de política. Até um tempo atrás, se convivia muito bem gente do Grêmio e do Internacional na mesma casa. Botafoguenses e fluminenses podiam morar no mesmo teto. De repente, se criaram alguns times que não conseguem mais conviver. Eu concordo. Né? Mas, deixando esses, vamos pensar Tá. só assim nos que alguns enveredaram para o não quero estudar, não quero trabalhar, eu vou viver de renda, e outros não, estou ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a pessoa diz, não sei se eu quero sair com essa pessoa mais. A gente não tem mais o mesmo objetivo. O afeto, às vezes, continua e a amizade não. E o amor onde entra? O amor é o que permeia os que passam. O amor não precisa de um objetivo junto. Então não tinha amor ali. Não tinha amor, tinha amizade. Tinha amizade. Então é muito importante para você que está assistindo não confundir amor com amizade. E eu sinto que tem essa banalização hoje da Do amor, palavra. né? Principalmente da palavra. E se fala amor para todo mundo. Eu amo café. O que você vai dizer depois disso? Tá bom, né? Agora, o gosto muito, né? O gostar é maleável. Amor só é amor na sua inteireza e sem condicionais. Senão não é amor. E aí eu vou te dizer uma coisa. O que acontece no consultório? Né? Uma das habilidades que a gente fala muito em psicologia humanista se chama consideração positiva incondicional. Ok, o que é isso? Quando o Rogers teve que criar esta frase, um pouco antes ele chamou. Rogers é Carl Rogers, tá? Okay. É o criador da abordagem centrada na pessoa. Perfeito. Tá? Ele deu esse nome porque era piegas falar amor. Sério? Tá? Lá nos anos 50, por lá. Tá? Como assim você vai amar o seu cliente? Entendi. Porque amor levava toda uma conotação romântica e tal. Aí ele queria uma vida acadêmica, então ele entra com essa proposta de consideração positiva incondicional. Eu considero você positivamente e sem condição nenhuma. O nome disso é amor. Tá?
No consultório, eu não sou amiga dos meus clientes. É interessante isso, porque às vezes um cliente diz assim, poxa, eu estou pagando para ter um amigo. É uma frase que às vezes passa na cabeça de quem faz terapia. Eu estou pagando para ter um amigo. E a gente é muito melhor do que amigo, porque a amizade passa. Pode me dizer, eu tenho amigos de 20 anos. Tudo bem, eu também tenho. Até bem mais do que 20 anos, tenho amigos de 50 anos. Uhum. Né? Mas é um sentimento diferente. É um sentimento é um bem-querer tão grande que não exige uma amizade. A amizade é exigente. A amizade exige regra. Uhum. Exige objetivos em comum, exige pontos de vista em comum. O amor não exige nada disso. Uau. Tá? E quando a gente está ali com o cliente, a gente ama tanto aquela pessoa que a gente quer que ela se torne exatamente o que ela é, em essência. Então, não me interessa dirigir um cliente para algo que eu ache bom. Quem faz isso é professor. Sim. Quem faz isso é pai e mãe. Quem faz isso é amigo. Total. Né? Eu não vou ter nenhuma relação com ele. Eu quero que ele faça da vida dele, né, um caminho de liberdade para se tornar a pessoa que ele é e deseja ser. Perfeito. Mas aí você não concorda comigo, ou queria saber a sua opinião, que eu vejo muito mais, até pela forma que você fala, pelo entusiasmo, pela paixão, ou pelo amor que você fala, que esse amor é pelo teu propósito. É pelo que você consegue transformar na vida daquele ser humano. Sim. Então, eu não diria que você ama o seu cliente ou o seu paciente. Eu diria que você ama o que você pode fazer por ele. É que as coisas se confundem. Sim, eu amo o que eu posso fazer por ele, mas eu amo a ideia de que ele se torne independente, inclusive de mim. Perfeito. Entendeu? Que Sim. ele se torne gente, que ele se torne uma pessoa que também ama. Sim. Que se ama, né, e que ama os outros. Porque não existe auto-amor, tá? A maior balela que a psicologia já inventou, talvez a filosofia tenha inventado também, tá? Não sei quem é o pai da criança, mas assim, a maior balela que se fala em psicologia é: você precisa se amar antes que alguém lhe ame. Você já deve ter ouvido isso. Várias e milhares de vezes. Se você não se ama, quem vai lhe amar? Né? Gente, já estamos entrando numa polêmica aqui. Vamos lá, Ana. Então é essa câmera aqui que eu dou recado? Pode. Então, assim, não existe self-loved man. Não existe. Esse ser que se ama sozinho, amor autocriado. O nome disso é narcisismo. Uau! Isso não existe. Né? O que existe é o outro que te ama e que te confirma como pessoa. O eu não existe sem o outro. O outro é que confirma a minha existência. O outro confirma o meu amor. Então, numa relação qualquer, como a gente está tendo aqui agora, Sim. Eu te confirmo como pessoa e você me confirma como pessoa. E nós dois passamos a ter existências significativas confirmadas um pelo outro. Ali no consultório, todos os olhares são para o outro. Sim. Mas é óbvio que ele também me confirma como pessoa. Com certeza. Né? Senão ele não estaria nem ali. Exatamente. Então, não importa nem qual é o assunto que o cliente traz. Sim. O que importa é que naquele momento ali, naquele contato comigo, ele está sendo confirmado como pessoa. E a gente vive, e isso não é novo, uma sequência de desconfirmações sociais. Fala mais. Falo mais. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente viveu um momento que, se você não for magro, você está fora dos padrões, fora dos escolhíveis. Ok. Tá? Se você não for loiro, teve um tempo, hoje em dia está melhor, né? Hoje em dia melhorou muito isso. Mas eu sou do tempo que o bonito era alto, loiro e de olhos azuis. Eu passei por isso também. Ou então moreno alto, bonito e sensual. Que aí entrou moreno podia. Aí entrou depois, né? Depois podia. Mas, assim, eu vivi uma infância e uma adolescência que eu era completamente fora dos padrões. Né? Mas eu não queria me perder nisso.
mas desconfirmando. Uhum. Então a gente tem muitos aspectos da nossa existência desconfirmados. Ou confirmados de uma forma negativa? Desconfirmados. Assim, Por exemplo, você é, que é o que tá acontecendo muito, ah, você é negro. sim. Aí É a uma gente. confirmação, mas por um lado, você é negro, você não pode estar aqui. Antigamente acontecia muito mais. Aham, Você é aham. negro, você não pode entrar Entendi o teu aqui. ponto. É, É uma desconfirmação. é uma desconfirmação e ou uma confirmação. É porque confirmar desta forma Uhum, deixa muito mal a pessoa que está fazendo a acusação. sim, Entendeu? Então as pessoas evitam isso. sim. Né? Então se criaram termos para isso. É moreninho, é Uhum. cheinha, entendeu? Ah, não, o cabelo não é crespo, é encaracolado. Tá? Então se criou formas para a pessoa que fala não parecer rude. Entendi. Mas quem recebe, recebe como não de qualquer forma. Né? Então, eu estou escrevendo um novo livro que diz assim: muito do que eu cresci foram mais pelos meus nãos do que pelos meus sims. Sim. Né? As desconfirmações, elas nos tiram um pouco da humanidade. E esse processo de retomar a humanidade, a própria humanidade, ele Uhum. tem que ser confirmado por alguém. E no final, esse é o grande papel da psicoterapia. Se você, e aí é a minha opinião, Tá tá? É bom. a minha opinião baseada na minha vertente de trabalho e de estudo, que é a psicologia humanista, Ok. tá? Então, assim, eu não estou aqui pregando nenhuma verdade universal, Sim. É um senão, caminho. E você senão o segue se você caminho que eu quiser. acredito e sigo, Sim, total. tá? Então, assim, qual é o meu papel em consultório? É ajudar aquela pessoa a retomar a própria humanidade através da confirmação do que ela, entendeu? Total. E aí eu não preciso mais desumanizá-la. Total. Ó, no meu caso, eu fui adotado. Uhum. Então, vamos dizer, primeira coisa, o primeiro fato que aconteceu na minha vida foi uma rejeição de uma mãe que não podia me criar, e aí ela me Sim. colocou para adoção, e com 15 dias eu fui parar na casa da mãe, que hoje é minha mãe, ela é minha mãe adotiva, mas eu chamo ela de É a sua mãe, e é minha mãe, mãe, claro. minha mãe, minha É a mãe. sua mãe. E o André, por exemplo, é meu irmão gêmeo. Então nós éramos dois irmãos gêmeos, e uma mãe adotou um, e outra amiga de Caixa Econômica adotou outro. Então nós crescemos sabendo que nós éramos irmãos gêmeos e sabendo que tínhamos sido adotados. Que É interessante. muito interessante. Só que assim, e para você ver como é muito, a vida é muito doida, eu nunca tive problema de falar. Eu sempre falei, até porque não tinha como esconder. Aham. Um morava numa casa, outro morava em outra. E a gente falava que era irmão, ué, o que tá Como acontecendo? assim, né? Exatamente. Eram duas mulheres, duas mães. Então, assim, quando a gente ia pra escola, cada um tinha o seu carro, cada um tinha a sua casa, só que a gente ia junto. Era muito difícil explicar. Então, para mim, desde o começo, eu normalizei. Uhum. Porém, eu não sabia que aquilo, de uma forma subconsciente, a gente pode entrar em Jung, Aham. aquilo estava afetando nos meus resultados. E tava. Então, o que eu entendi, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, que é o seguinte, eu fiz alguns treinamentos, eu busquei esse saber quem eu era, quem na verdade eu sou, que eu ainda sou, Aham. e, e hoje eu tenho muito sobre isso, que eu acredito que é o que você me contou agora. Eu me respeito, eu entendo a minha história, e para mim hoje é o seguinte: você tem duas maneiras de olhar a tua vida. Uma é olhar como aquilo ali, aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa ruim, bati meu carro, que droga, eu vou ter que pagar e não tá legal e parará. Ou você pode falar assim, pô, que bom que eu tenho um carro. Ah, eu fui adotado. Que bom que eu fui adotado. Sim, Que sim. bom que isso aconteceu. E assim, né? A gente não pode maquiar a vida. Uhum. Houve um não Sim, daquela pessoa que não pôde ficar contigo, sim, mas a gente também tem que pensar no baita sim que ela deu. Porque não é fácil para uma pessoa abrir mão de um filho e entregar para outra pessoa porque deseja nossa que ele seja senhora, um príncipe, total, sim. né? Então, enfim. Não, e uma coisa que aconteceu, hoje eu retomei o contato. Hoje eu tô com Aham, 40 anos, eu retomei o contato com a minha mãe biológica. E assim, foi muito sobre isso, assim, de hoje, Ana, o que que eu penso? O que que eu penso? Eu penso que a vida, ela é
é um amontoado, são várias experiências, várias vivências que você ou você diz sim para elas ou você diz não. Isso. E você tem que pensar o seguinte: é legal você. Aí eu queria a sua opinião como psicólogo, assim. Eu penso o seguinte: eu conhecer a minha mãe biológica, vai ser ruim? Vai ser ruim? Ou vai ser bom para mim? Todos os caminhos que eu encontrei, eu falei, vai ser maravilhoso. Por quê? Eu vou entender, eu vou conhecer uma pessoa que me ama, que nunca deixou de me amar, inclusive. Eu falo com ela hoje, ela é assim, vamos supor, a cada 10 palavras é eu te amo, meu filho. E uma coisa que eu também tive uma oportunidade que eu nem sabia que eu precisava fazer isso, que é perdoá-la. Eu até falei pra ela, eu falei, hoje eu chamo ela de manhã, até porque eu chamo minha mãe de mãe e eu chamo ela de manhã, porque ela é baiana. Aham. Aí eu falo, mãe, eu não tenho que te dar, eu não tenho que te perdoar. Você fez o que tava. Voltamos à minha primeira frase. Todo ser humano é movido por uma força que o faz fazer o melhor possível naquela Naquele circunstância, momento. né? E eu falo pra ela assim o Que bom seguinte, que tu entendeu isso. claro, e eu acho legal essa sua validação, o que você traz pra mim, assim, porque, cara, me deixa mais confortável ainda, Aham. porque independente dessas pessoas que atravessaram a minha vida, alguns foram treinadores, coaches, outros foram pessoas, psicólogos também, outros foram, enfim, de diversas áreas de atuação, mas moldaram o meu comportamento, até porque eu acredito que você é a média das pessoas que você mais convive, o ambiente, ele é muito poderoso para modular o comportamento. Então, Sem as pessoas, dúvida. graças a Deus, as pessoas que me cercaram, elas me deram esse conhecimento, elas me deram esse superpoder de Uhum. julgamento, de poder falar assim, cara, hoje eu só tô feliz porque eu tenho. Na verdade, hoje eu tenho 3 mães. Eu não Aham. tenho um pai. Provavelmente isso, se eu for mais a fundo, eu nunca. Eu acho que o amor da minha mãe biológica, que chama Sônia, foi tão grande, o da minha mãe, que é a Virgínia, e da minha mãe, que é a mãe do André, que é a Ivanildo, que é a minha mãe também, o delas foram tão grandes que hoje eu acho que eu tô começando a pensar talvez aqui agora. Aham. Cara, eu não conheço meu pai e eu conheci agora minha mãe biológica e não conheço meu pai. Mas assim, que venha, que a vida traga ele, que tudo aconteça, que eu vou estar sempre aberto a novas experiências e tal, e trazer. Porque eu vejo isso, assim, eu vejo, como você falou, que Você tá de alta. já posso? Já posso viver uma vida. Mas, gente, é por isso que eu falo assim, vocês precisam de uma terapia. Eu já fiz. Terapia é muito bom. É muito bom, É cara. muito bom, né? Porque você pode se entender mesmo, você pode soltar, você pode falar o que você quiser. E aquela pessoa, ela tem técnica, eu acho que é muito importante isso, né, Aham. Ana? Ela sabe para onde está indo. Elas conseguem, inclusive, conduzir ou não. Aí vai depender de novo da abordagem teórica. Tá, Então, por exemplo, na minha abordagem, a gente não conduz, ok, a gente acompanha. ok. Então, assim, o que, que a gente faz? Mais ou Vai menos lá, o que vamos lá. aconteceu aqui, tá? Vamos. Uhum, Então, eu não sei muito bem como foi que a gente chegou na tua história, ok. mas tu estava a fim de contar, Sim, né? Tu te sentiu à vontade. sim. Qual era a minha postura naquele momento? Deixar à vontade. Legal. E aí, é claro que a gente não está em sessão aqui agora, né? Mas se isso fosse continuar, ia continuar pelo rumo que você quisesse. Sim, E não um rumo que eu escolhi, porque supostamente eu tenho um saber ok. que eu deveria levar você a ver isso ou aquilo. Entendi. Mas quando. Tá, você falou uma coisa que agora eu vou tocar então nesse assunto só pra eu entender melhor. Você Ah, falou esse. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente o que você me falou, mas você falou assim, que todas as pessoas, elas querem ser felizes e. Você falou no começo do nosso podcast. Que elas querem ser felizes e que ela. E tudo. Ah, pronto. E que elas estão tentando fazer sempre o o seu melhor. melhor. Dentro daquilo que elas conseguem perceber como melhor, Tudo bem. Mas então vamos pensar assim, um criminoso. inclusive. Inclusive, me explique melhor. Porque isso aqui, gente, só pra contextualizar. É, roubar uma bala e roubar um banco é a mesma coisa. Então, maltratar uma criança, maltratar uma mulher e maltratar um homem é a mesma coisa. Então, partindo desse pressuposto, como é que você avalia que ela está fazendo o melhor? Vamos lá. Dentro de tudo que antes de mais nada, fazer um disclaimer aqui, tá? Ok, Nenhum tipo de defesa a nenhum tipo de crime, tá? perfeito. Ok. Essa pessoa julgou que dentre todas as alternativas que ele tinha, essa era a melhor. Entendi.
Entendeu? Entendi. Ah, não. Se fosse dada a condição dele ter a mesma grana, né? Ter o mesmo trabalho, o mesmo tudo, sem cometer o crime, ele preferiria. Exceções, os psicopatas, Tá. tá? Mas assim, se as pessoas tivessem condições de ter as coisas que um grande ladrão, que rouba 6 bilhões, por exemplo, tá? Tem, sem roubar, eu preferia. O que você preferia? Claro. Claro, Uhum. tá? Agora, o que é que leva uma pessoa a precisar roubar 6 bilhões? Isso é ganância, Sim. né? Então você está partindo de um ser humano normal. Porque, por exemplo, existe a cleptomania. Sim, Então, esse é uma pessoa doente. é, Ela é uma pessoa doente. O psicopata, ele é uma pessoa doente. é. Agora, por exemplo, E existe mau caráter. agora, ó, vamos nesse ponto aqui Ah, que é muito importante. Como eu trabalho muito aqui, de você não é tímido, você está. você tem sido. Você tem Até sido aqui. até aqui. O psicopata, ele é. Ou ele está psicopata. Então, a psicopatia, ela tem limites muito estreitos, tá? Existem milhões de tipos de psicopatias, Não sabia. tá? Mas o psicopata clássico, um, ele tem uma deformidade de caráter. A gente tem 3 tipos de deformidade: de juízo, de raciocínio e de caráter. Tá? Ele tem uma deformidade de caráter, de personalidade. Então, essa pessoa é aquele que nunca vai para o consultório, né? Ele não se acha doente. Sim. Ele não vai. Sim. Ele acha que ele está certo. Uhum. Né? Ah, isso pode mudar? Eu já vi mudar. Uau. Agora, vai até onde? Né? Vai virar uma pessoa gentil na rua, com todo mundo? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, seria leviano eu te dizer assim, essa pessoa nasceu psicopata e vai ser psicopata para sempre. A gente não sabe. Que loucura. Entendeu? E aí é o limite da própria psicologia, é o limite da própria psiquiatria. Então, é o tipo da pergunta que eu adoraria ter uma resposta para isso. Porque, olha só, se não tem condições de convívio, Uhum. o que a gente faz? A gente pega e joga no manicômio para sempre, não faz mais nada, não trata? Não tenta Mas no manicômio socializar? não tem um tratamento, por exemplo? Tem. Tem. Mas por que se faz um tratamento? Porque há uma expectativa de alguma melhora, Sim. de alguma socialização. Sim. Né? Então, a gente não pode desumanizar a pessoa por ela ter um aparato psíquico, Uhum. né? Que vem com defeito. Tá, deixa eu só Tá? mudar um pouquinho então o É, caminho dessa história, porque a gente está entrando num assunto que acho que não, não é que tão comum. não Eu é queria nada comum. eu queria ajudar esse pessoal, essa galera que está assistindo a gente, que eu acredito assim que hoje, devido a principalmente pós-pandemia, depressão, ansiedade. Eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, então ele fala daquela síndrome do pensamento acelerado, que é o excesso Sim, de tela, o excesso de estímulos, que isso está fazendo um mal. E agora a gente está começando a diagnosticar ou a entender quais são as consequências de tantos estímulos tanta informação. dopaminérgicos, tanta informação. Comenta então um pouco para a gente, Ana, essas patologias que estão surgindo Eu, agora pós-pandemia. eu não sei bem se elas são pós-pandemia ou se elas foram agravadas pela pandemia. A gente percebeu. É. Mas assim, a gente vive momentos sociais em que Uhum, há um excesso de diagnóstico de determinada doença. ok. Tá? Então, há um tempo atrás, a gente teve um boom de depressão. Aí meio que sumiu. Depois a gente teve um monte de síndrome do pânico. Aí sumiu. Uhum, Aí depois veio um monte de TDAH, aí diminui. uhum. Né? E agora é o autismo. É verdade, Né? concordo. E aí eu tenho algumas preocupações sobre isso. Eu vou elencando, Ok, tá? Falar primeiro de depressão. O que eu acho que aconteceu, especialmente na pandemia? A ausência do outro. perfeito. Tá? Eu vou te falar um pouquinho de cada uma delas, aí depois a gente vê o que faz com esse caldo todo, tá? A depressão, ela é basicamente
a solidão pela ausência do outro. Ok. E o que causa a depressão é o excesso de ansiedade. Loucura. Não sabia. Tá? Então, as pessoas acham que a depressão vem da Vem tristeza. do passado. A depressão, maioria das vezes, vem do excesso de ansiedade. Isso é novo pra mim. Tá? Então, a pessoa, e o que fez tanta ansiedade na pandemia? Então, a gente voltou uma casa. Sim. Voltou uma casa no tabuleiro. Não adianta a gente tratar só a depressão se a gente não identificar o que é que causa tanta ansiedade. Uhum. O que é ansiedade? Expectativa de algo ruim acontecer. Sim. Tá? Os comportamentalistas, que é uma outra linha de psicologia, vai dizer expectativa de reforço negativo. Tá. Tá? Sim. Mas em palavras comuns, né, para quem está nos ouvindo entender, é expectativa de algo ruim acontecer. Sim. Né? Futuro ruim. Uhum. O que a gente teve na pandemia? Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E se você botar o nariz para fora de casa, Vai morrer. vai morrer. E se você não botar um pano na cara, vai morrer. E se você não tomar 15 doses de vacina, vai morrer. Então, e muitas pessoas morreram. Sim. Então, aquelas expectativas também foram se comprovando razoáveis. Sim. Né? Sim. Mas pouco se olhou quais eram as condições de saúde de quem estava morrendo. Sim. Além do vírus. Sim. O que se disse? Não, é um vírus que não se sabe o que é. Algumas pessoas ele mata, outros ele aleja e outros não acontece nada. Nem pegam. Nem pegam. Né? Então, assim, você tem ideia, na minha casa, 3 adultos tiveram Covid, a gente teve uma Covid rapidíssima, assim. Bem a gente tranquilo. nem percebeu, né? E eu tenho a minha mãe, que é idosa, e a minha sogra, que é idosa, e mora conosco. Nenhuma das duas pegou. Uau. Sendo que a minha mãe não deixou sequer de frequentar o salão. Clandestino, claro. Né? Porque, enfim, né? Você não segura uma pessoa ativa que mora sozinha e quer se arrumar. Sim, né? total. Você não segura. Então, assim, e elas não pegaram. Agora, tem toda uma questão de saúde que a gente cuida em casa, com muita vitamina, com boa alimentação, com exercício, com tudo. Então, a maioria das pessoas que veio a falecer já tinham questões de saúde. Tá? Bom, mas voltando. Então, a gente tinha muita ansiedade. Paralelo a isso, a gente teve o tal do home office. E aí, não matem o mensageiro. Vamos lá novamente. Eu não gosto do home office. Eu também não. Que é diferente do teletrabalho. Uma coisa é você fazer da sua casa o seu ofício, home office. Outra coisa é você ter trabalho para fazer em casa. Sim, totalmente diferente. Né? Fazer alguns trabalhos de casa. Mas eu até gravei um vídeo bem recente, está inclusive impulsionado. Tá? As pessoas deixaram de ter a presença do outro. Verdade. Você vê uma coisa, a gente viu muitos vídeos de pessoas levando o celular para o banheiro enquanto estavam de home office. De botar o celular na frente e fazer o seu xixizinho ali, né? Sem nem se dar conta de desligar a câmera. O que era isso? Medo do outro que está do outro lado da tela pensar que você está escamando, que você está enrolando. Cara, que loucura. As pessoas não desligavam a tela e não iam. Algumas, né? Sim. As que adoeceram. Porque algumas pessoas se jogaram nas cordas e tá bom. Né? E essas aí não adoeceram. Mas as que adoeceram foram aquelas que ficaram mais nervosas sobre a opinião de quem estava do outro lado sobre o que ela estava fazendo ali. As pessoas que trabalham por meta, eu tenho que fazer 20 processos, tenho que fazer 20 provas por dia, né? Essas pessoas ficaram muito nervosas quando não conseguiram. E quando eu digo nervosas, ansiedade pelo que virá de reprimenda, de corte de gastos. Né? Então, a ausência do outro foi um problema seríssimo no home office. Acarretou muita depressão pela solidão. Sim. E acarretou muita ansiedade por não saber o que o outro estava fazendo. E pelo outro não saber o que você está fazendo.
Então, por exemplo, a gente está aqui, está trabalhando, eu no meu computador, você no seu. Uhum. Aí eu vejo que você levantou e não estava. Uhum. Né? Eu posso esperar, eu ia te fazer uma pergunta, eu espero você voltar. Mas se a gente está em casa, se eu não atender na hora, vai pensar que eu saí, vai pensar que eu isso, vai pensar que eu... E aí a gente começou a pensar no pensamento do outro. O que que o outro tá pensando de mim? Que E loucura. aí, e aí é uma loucura. A hora que a gente para de pensar o nosso pensamento para pensar o pensamento que o outro está pensando sobre a gente, você entende que assim, a gente entra num turbilhão, Sim. num redemoinho que é infindável. Que E é é infindável. maluco. Entendeu? Deixa a Porque pessoa à doida. medida que você está pensando, você pode estar pensando errado. Então Com eu tenho certeza. que previamente prevenir o que você vai pensar de mim. Mas para eu prevenir o que você vai pensar de mim, eu tenho que prever o que você vai pensar do que eu pensei. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Né? Então, assim, a depressão e a ansiedade pós-pandemia vem muito disso. Ok. Né? E do acúmulo de notícias ruins. Isso tá até hoje? Diminuiu. Diminuiu bastante, mas aí a gente ainda Não, mas calma. trata. Mas diminuiu o número de pessoas ou diminuiu a intensidade de cada paciente que estava sendo tratado? Porque, por exemplo, a pessoa que estava sendo tratada lá na pandemia, em 2021, ela ainda tá hoje com alguma sequela? Quem Alguma... procura. Sim, algumas sim. Hum, A gente não tem tempo, né? O sim. problema da doença mental é que ela não tem duração. Prazo de validade. Ela tem prazo de validade. Não é assim, tome antibiótico por 7 dias, depois vida Tá tudo normal. certo. Né? Então, algumas pessoas levam mais tempo do que outras Uhum. para retomar o que a gente chama de vida saudável. Sim. Né? E outra, a vida é dinâmica. Então, às vezes, a pessoa está se recuperando de um determinado. É, de um estresse por um determinado fator e acontece outro, e sobrevém outro. Né? Então, a ideia do tropeço um atrás do outro, né? Uhum. Tem gente que vive catando cavaco e sem procurar por isso. Porque a vida acontece Com de forma certeza. aleatória com todo mundo. Com certeza, com Né? certeza. Então, tem pessoas que no meio da estrada têm mais coisas boas do que outras, infelizmente. Como eu te falei lá no começo da nossa conversa, eu acredito que tudo é bom. Cabe você treinar a sua mente, a sua mentalidade para ver aquilo como uma coisa boa. Porque, na minha opinião, se acontece uma coisa que o subconsciente coletivo ele vê, ele bota aquilo como ruim, você pode ver como uma coisa boa. Eu, por exemplo, é, na pandemia aconteceu isso. O meu eu não tive nem tempo, tá, Ana? Pra ter esse tipo de. Eu vou te falar que é um luxo pra mim. Uhum. Ficar pensando no pensamento do outro, quer dizer, não tive. Porque, assim, como eu sou empresário, e na época que eu. que veio a pandemia, a gente tinha acabado de inaugurar uma loja que ficava ali na 702, reformado, tudo. Então, assim, a gente reformou em janeiro. Abrimos em fevereiro, fechamos em março. Então, assim, eu não tive tempo, eu tive que me adaptar. Cara, agora, aula, você imagina, aula de canto online, foi quase impossível. Então, assim, eu tinha que ocupar minha cabeça. Eu preciso entregar um resultado muito bom pro meu aluno, para ele não desistir. Então, eu preciso criar um método novo. Então, foi pesquisa, foi coisa atrás de coisa. E no meio desse caminho, eu vou contar uma situação que foi a hora que vamos dizer assim, eu desabei. E por isso que eu digo a importância também de você escolher quem está do seu lado, que é muito Aham. importante. Que foi um dia que a gente estava tudo fechado, já tinha mais ou menos uns 8 meses de pandemia, aquela loucura. E aí a gente ia toda semana na loja, porque estavam saqueando, estavam roubando. A gente ia lá para conferir que estava tudo certo, para dar aquela verificada. E quando eu entro na loja, eu sou muito observador, um comunicador que adora as comunicações visuais e eu olhei, tá tudo certo. Quando eu fui pro andar de baixo, tudo alagado. Eita. Aí nesse momento de desespero, porque era muitos alunos deixaram de pegar aula, então a gente estava com um orçamento bem curto, bem reduzido. Aham. Aí eu falei pra Marina, minha esposa, eu falei, olha, eu desisto. Pra mim, esse foi o sinal que eu precisava de Deus para falar assim, Entrega. fecha, entrega e vai pra próxima. Aí ela falou, calma. Aí acho que veio outro sinal de Deus, né? Ela falou, calma, respira e vamos pensar.
vamos tomar uma atitude. A gente não toma atitudes assim, no supetão. Então, Aham. e foi exatamente o que eu falei: olha, beleza, eu vou conversar contigo, mas eu não quero mais. Eu não quero. Tô Eu entregando. tô entregando, vamos fazer outra coisa. E quando chegou em casa, a gente conversou, aí eu me acalmei, realmente. Então hoje, eu gosto muito, inclusive, do estoicismo, justamente por Aham, conta aham. disso, né? Porque é você realmente transformar qualquer limão em uma limonada e ainda ficar feliz tomando, porque é saudável. Aham. Então eu penso dessa Toma do meu forma. jeito. É, Faz o seguinte, ri e toma. e toma e acha bom. E então, assim, eu penso, hoje eu tento mesmo eu tenho, sabe qual que é o meu problema? Ah, Trânsito. Meu problema é o trânsito, porque eu sou uma pessoa que dirige devagar, eu gosto de seguir o o fluxo. fluxo, a velocidade da via, então geralmente eu tô devagar conversando, eu gosto de bater papo, e ouvir a minha esposa e ouvir as minhas crianças conversar. Então eu geralmente tô devagar. Aí sempre tem um acelerado assim que corta e fura sinal. Isso me deixa extremamente. Aí minha esposa ela fala que tem um vídeo do Pateta que ele é assim, né? Que ele é Pateta é o Pateta. Aham. Mas quando ele entra dentro do carro, ele se transforma num demônio. Então, sou um pouquinho. É Você um sabe pouquinho que de mim. tudo na vida nos dá a oportunidade de um aprendizado, né? Legal. E, e eu adoro as metáforas. Eu já tive aqui com umas 3 ou 4 engatilhadas para te contar e Aham, passou. aham. Mas uma das que eu gosto de pensar é que a gente é muito moldado mesmo pelas nossas circunstâncias internas, né? Ok. Eu não sou a louca do trânsito, né? A louca do volante, não Aham. sou. Mas também não sou calminha, não. Né? Eu conheço a maioria dos pardais da cidade e fico ali controlando, mas de vez em quando escapa e vem uma multa. Aham. Mas repara que, talvez você não seja assim, mas a maioria das pessoas é assim. Quando eu tô com pressa, Aham. o que está na frente é uma enceradeira. E aí a gente corta, mete a mão na buzina, Aham. aí você vira a selvagem do trânsito. Aham. Né? Mas quando a gente está naquele dia calmo, um domingo, aproveitando o sol, curtindo, vamos dar uma volta no lago, Ok. o cara que vem atrás com pressa, a gente chama de Apressadinho. apressadinho, passa por cima. Sendo que, eventualmente, a gente ocupa os dois Os dois. papéis, Porque eu também tenho esse papel também do apressado. né? De vez em quando tá atrasado, E né? aí a gente Acontece. vai aprendendo a sair dos rótulos, a sair das caixinhas Uhum. e a sair do pensamento generalista. Uhum. Entendeu? Ah, a Ana é calma. Isso é a coisa que eu mais ouço. Eu quando brigo, eu brigo neste tom. Assim, a minha briga normal é neste tom. Que legal. A minha briga anormal é melhor não ver. É melhor não ver. Ainda bem que eu escondo bem, Sim. né? Eu busco não. Controla. É Até um porque depois controle. vem uma ressaca moral danada, Sim, né? sim. Você perder a linha ali é Uhum. muito ruim. Então eu raramente perco a linha. Uhum. Mas não é que não exista. Uhum. Sou eu também. Não dá nem para dizer assim, mas isso não sou eu. Não, sou eu também. Só Sim. que é o eu que eu não gosto. Sim. É o meu lado que eu não gosto e que eu evito. Sim. Né? Dentro do possível, né? Uma outra metáfora que eu ia comentar agora há pouco, o meu consultório é cheio de brinquedos. Embora eu atenda adultos, eu tenho muitos cubos mágicos, Que legal. né? Tem um todo triangular que eu nunca consegui montar de novo. Aliás, eu também não consigo montar os cubos normais, né? Uhum. Eu nem nunca consegui montar aquilo. Mas esse triangular, ele me Uhum. deu uma lição muito legal, que as pessoas chegam achando que elas são cubos mágicos comuns, aqueles de 6 lados, Uhum. que foram desarrumados e achando que o psicólogo vai ajudar a A montar. montar. A Né? resolver o enigma. E deixar todos os lados iguaizinhos. Bonitinho. Uhum. Uma vez eu ganhei um cubo que ele era piramidal. Ele tinha peças triangulares e hexágonos. Ele Uhum. é todo diferente. Entendi. Né? Eu podia ter trazido, de uma outra vez eu trago. Com certeza. E aí eu desmontei ele todo e, obviamente, nunca mais ele coube na caixa. Porque ele virou uma estrela, uma coisa, né? E aí eu me dei conta que, no fundo, a terapia deveria servir para que cada um puxasse as suas pontas para se tornar a estrela mais linda possível. E não E caber não, mais. e nunca mais caber na Que caixa. legal. Aí sabe o que eu fiz? Eu comprei outro.
Entrei num desses sites de compra estrangeiro, comprei outro, esparadrapei todinho ele para eu não ter o desejo de montar, de Uhum, desmontar, só para ter o comparativo. As pessoas chegam na terapia tentando ser quadradinhas, tentando ser cubos. uhum. E na terapia, pelo menos na terapia humanista, elas se transformam em estrelas. Que lindo. Entendeu? E cada uma com uma aresta diferente. Como é bom as pessoas serem diferentes. Então, a terapia humanista ela é uma das linhas da psicologia, Da psicologia. como dos esquemas, o TCC, psicodrama, Isso, junguiana, psicanálise, sim, psicanálise. sim. Que legal. Né? Tá, então explica pra gente por que que você escolheu a humanista. Você já deve ter passado por outras, ou não? Profissionalmente, não. Mas já passou sim, já? Eu Sim. estudei na faculdade, Uhum. né? Então, eu percebi, lembra que eu falei que eu era advogada Sim, e total. bancária. Uhum. Então, eu não ia ficar numa profissão que não me coubesse. Ok. Que não me cabia, eu já tinha duas. Né? Eu era bancária, concursada, fui da Caixa, Aham. né? E fui do executivo também, e já era advogada. Ok. Então, se eu fosse ter outra profissão, tinha que ser uma coisa que me agradasse muito. Ok. E aí, nessa terapia e nas aulas, eu fui. Não existia. Esse é legal, porque a gente até conta a história, como é que chega a psicologia humanista aqui em Brasília. Legal. Né? Não Que existia. você foi uma das fundadoras. Você Que, trouxe, que, na verdade, eu resgatei. resgatou. Eu Legal. resgatei. Legal. Tá? A gente teve alguns expoentes da psicologia humanista aqui, Mariana Alvim, Uhum. né? Eu acho que eu vou falar Mariana Regina de Aquino, teve alguns. Uhum. Né? Mas, em 94, que foi quando eu me formei, até aquele momento da formatura, de um ano antes de me formar, não tinha psicologia humanista nas universidades de Brasília. O que a gente tinha, inclusive, de psicologia em Brasília era o UNB Uhum. e o CEUB. Ok. Não tinha as outras faculdades de psicologia. Uhum. Tá? E, obviamente, não tinha psicologia humanista. O que tinha? Um pouco de psicanálise, um pouco de gestalt terapia, Uhum. por conta do Ponciano, que mora aqui, e do outro que eu esqueci o nome agora, o Walter, que mora aqui também. Então, eram dois institutos grandes de psicologia, que não era psicanálise e comportamentalismo, Uhum. mas uma grande quantidade de comportamentalismo. Quando chegou no nono semestre, eu estava pronta para terminar mais uma faculdade que eu não exerceria. Por quê? Porque eu não conseguia aceitar que o ser humano fosse apenas uma resposta ao meio, que esse é o modelo do comportamentalismo. O ser humano é uma tábula rasa, nasce uma tábula rasa que responde ao meio. Então, a depender da manipulação das variáveis do meio, você determina como vai ser aquele ser humano. Tá? Em linhas muito gerais, Sim. tá? Sem aprofundar muito. Uhum. Aí você tem as linhas analíticas, a psicanálise, a junguiana e tal, que diz o seguinte: você tem uma estrutura interna Sim. chamada id, né? Uhum. Que você não conhece, não controla, mas que você pode, que ela é sobreposta por forças externas, superego, alter ego, né? Uhum. E você consegue compor um ego e tudo isso te forma. Ok. Tá? Mas ainda assim você não está no controle. Quem está no controle é essa instância mais interna. Ok. Sim. Tá? Também não me satisfazia. Eu quero ver onde vamos chegar. Vamos lá. Então, aqui o que eu tinha: o ser humano determinado pelo meio, Ok. o ser humano determinado pelo Pelo inconsciente. inconsciente, ok. Tá? Nenhuma das duas me satisfazia. Eu era a prova viva de que eu estava saindo conscientemente de uma situação confortável, eu era concursada, né? Era de possibilidade de advogar, Uhum. tinha advogados me querendo para trabalhar, Uhum. e eu abri mão de tudo isso, porque eu fui conscientemente em busca de algo que me trouxesse mais alegria. Então, mas será que isso não partiu de um subconsciente? Esse será, ele é irrelevante. Tá. Por quê? Porque no final o que fez a diferença foi eu sentar, fazer o vestibular, Tomar uma sentar, decisão. tomar uma decisão e fazer. Em última análise, a gente é o que a gente faz. Sim, total. Tá? Só que isso eu não sabia ainda, né? Então a humanista A é humanista aí. prega isso. É isso. Mas ela não acredita no subconsciente? Ela não nega, mas não dá relevância. Não nega a importância do inconsciente,
Tá. nem a existência, Uhum. mas não se debruça sobre isso porque não é relevante. Mas o meio, sim. Considera O que o ambiente. meio tem a sua importância, que o meio faz o seu papel, Uhum. mas não determina o ser humano. Concordo. O que determina o ser humano, para nós, de novo, para nós, é a sua vontade consciente no mundo e a sua ação no mundo. Uau. O ser humano é um ser voltado à ação. Concordo. Né? Então, assim, as pessoas dizem, Ana, você é psicóloga? Quando eu estou psicologizando, eu sou psicóloga. Uhum. Quando eu estou bicicletando, eu sou bicicleteira. Eu não sou psicóloga. Sim. Eu sou psicóloga quando estou psicologizando. Ok. Né? Você é pianista? Quando eu estou tocando piano, eu sou pianista. Ok. Agora, quando eu estou ali sentado no shopping tomando um sorvete, eu não sou pianista. Ali eu sou sorvetista. Sim. Né? O gato Mia, o Clóvis de Barros Filho, é um filósofo que eu gosto muito, né? Ele fala, né? O gato mia, o cachorro late, o gato gateia e por aí vai. Então, é muito nessa linha. Você é a sua ação. Ah, eu queria tanto ser uma pessoa otimista. Isso é coisa que a gente ouve em consultório. Ok. Né? Então, quando aparecer uma situação que você tenha que fazer uma previsão para ela, levante todos os dados e escolha aqueles que vão ter um resultado melhor. Ser otimista é ser realista? Não. Ser otimista é negar a possibilidade do ruim acontecer. E o ruim também acontece. Sim. Tá? Mas você só é realista quando leva em consideração tudo. Eu queria tanto ser uma pessoa que fala mais. Fale. Haja. Haja. Você é a sua ação. O que eu acredito em algo, eu admiro a psicologia. Eu acredito que se eu não fosse o que eu sou hoje, que é um apaixonado por comunicação e tenho esse meu propósito de desenvolver a comunicação nas pessoas para trazer um mundo, tornar o mundo um lugar melhor, eu entraria nos campos da psicologia. Mas, porém, contudo, todavia, eu acredito que começa no inconsciente. Aí eu queria a sua colocação. Por quê? Nenhum sonho ele se realiza na ação. Ele é imaginado. Tudo que existe um dia foi pensado. Um dia foi pensado. Então, eu tenho uma frase que é muito forte, inclusive da minha tia. Ela tem umas coisas muito legais, eu não sei nem explicar. Mas ela acredita em Cryon. Já ouviu falar nessa entidade? É uma coisa meio mística e tudo mais. E ela acredita em doentes, forças da natureza. Minha tia é muito legal. Ela é espírita. Ela é uma pessoa totalmente desconstruída, aberta. Traz. Fez sentido, me fez bem, eu gostei, eu acredito. E aí, se eu praticar também, ok. Então ela fala o seguinte, e eu trago essa frase muito na minha vida, que é: você é o que você pensa. E é tão doido isso, porque é verdade. As pessoas, por exemplo, colocam na parede frases e leem aquela frase. Aquela frase não é uma realidade, ela ainda é uma imaginação. Sim, sim. Só que de tanto que você repete, tem um ditado, né? Uma mentira dita 100 vezes, 1000 vezes se torna uma verdade. Então eu acredito nisso. E eu colei na minha parede: você vai ser um dos, porque é muita arrogância eu falar que eu vou ser o maior. Porque até isso não existe. Esse conceito de maior depende de pontos de vista. Numa cordilheira, a montanha mais alta depende do seu ponto de vista. É exatamente isso. Mas esse meu pensamento, ele me trouxe uma máxima que eu repito, eu criei e eu falo. Olhe para lugares onde os outros não enxergam e realize o que eles não têm coragem. E isso, na comunicação, trouxe, por exemplo, o estúdio podcast, que é esse microfone que a gente consegue gravar em qualquer lugar, usando somente o celular, já fazendo até um jabá aqui para você que está assistindo. Então, isso eu vou comprar um desse, tá? E eu vou ajudá-la a iniciar esse podcast portátil. Então, você vê que começou numa ideia, começou numa frase de ser um dos maiores comunicadores, desagou, ou seja, surgiu uma frase que virou um mantra para mim, que é: olhe para lugares onde outros não enxergam, realize o que eles não têm coragem. Parei. Realize. Realize. Realize o quê? Ação. Tem que realizar. Se não fizer, não passou de uma frase. Perfeito. E é uma outra frase, que essa não é minha, mas diz o seguinte:
Ana, qual a diferença entre uma grande ideia e uma grande realização? A ação, Ação. a ação. Então eu sou, sim, movido por ação, mas eu acredito muito no inconsciente, nesse abstrato que a gente não controla. Por exemplo, eu vou entrar num assunto aqui muito Aham. doido, eu não sei como é que é o seu Só pensamento. deixa eu falar. Tá, Não vai é que lá. eu não acredite no inconsciente. Ok. Eu só não me debruço sobre ele. Não justifica os seus resultados com ele? Não, não. Né? Entendi. Porque assim, o inconsciente é só mais uma instância. Ok. E a gente pode dar o nome que quiser, inconsciente, inspiração, ideia. Deus, fé. Na verdade, ele está um ponto antes. Uhum, O ponto antes não é mais agora. perfeito. E eu vivo agora. Uau. Entendeu? O ponto antes já não tenho mais como mexer nele. Uhum, Então, por exemplo, na minha terapia, você não vai procurar as causas no passado, a menos que seja uma necessidade do cliente. Mas eu nunca perguntei como é que foi na sua infância. Sabe por quê? Porque o que ele é o que ele é. O que ele é o melhor que ele deu conta até agora. uau. O que eu posso ajudá-lo? É pra frente. Tá, então assim, pra gente fechar com chave de ouro, Não tem como fechar. eu queria que você comentasse, a gente vai voltar lá no começo, Ah. que é o seguinte. Então a gente volta naquele assunto que é o seguinte: seu marido foi uma pessoa assim, ele faleceu, chega uma outra pessoa e fala, ele abusou de você. E destrói tudo aquilo pra trás que você viveu com seu marido. E ele não tem nem mais como se defender, ou não tem nem mais. Nem você. Nem você. Então, é justamente por isso que a psicologia humanista, eu entendi o ponto do agora, e concordo até. Eu gosto muito de meditação do mindfulness, que é justamente Aham, aham. viver o presente, né? Sim. Viver o agora. E então, comenta um pouco sobre isso, e até assim, se você estiver assistindo e estiver preso, porque é uma prisão. O passado é uma prisão. É uma prisão. Então, se você estiver preso, conta pra gente, comenta pra gente sobre isso. Sobre... Sobre essas situações que algum agente, que geralmente é alguém que chega, não é isso? O que acontece? A gente tem que ter muita responsabilidade quando está numa opinião, tá numa posição de emitir opinião, Ok. tá? Então, nossa, que pena que a gente tem pouco tempo, né? Tinha outras coisas para comentar sobre isso. Mas assim, quando você diz uma opinião sua Uhum. para outra pessoa sobre essa pessoa e você ocupa um lugar de poder. Então, por exemplo, uma relação terapêutica não era para ser assim. Ok. Mas um cliente, quando chega, ele vem com a cabeça dele numa bandeja e diz assim: conserta a minha cabeça. O que ele pensa? Que você tem esse poder. Tá? E outras pessoas têm esse papel. Então você tem assim, o padre. O padre tem o poder da absolução. Tá? O psiquiatra tem o poder da cura. O psicólogo tem o poder de consertar a sua cabeça. Então, ele estudou, ele sabe. É muito comum a gente ouvir isso. Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com o que a gente vai fazer no sentido de rotular ou trazer para a pessoa uma realidade que ela não viveu, Sim. representada dessa forma, e que não a constitui. Então, por exemplo, você chegar para uma pessoa que recém ficou viúva Ok. e que teve um relacionamento feliz com o marido dela, Ok. do ponto de vista dela, Sim. que é o único que importa a essa altura, Perfeito. né? E dizer para ela assim: ah, mas seu marido era abusivo. O que é que você ganha com isso? Você ganha uma pessoa doente. Só. Só. Então Entendeu? deixa ela ser feliz. Gente, ela já foi feliz, ela já tá feliz. Ela agora é viúva. Não, e a felicidade ela é relativa. E é dela. É dela. Ué, se ela. Ah, porque ela. Ele fazia ela, vamos dar um exemplo assim, bem esdrúxulo, mas assim. Ah, ele te fazia de faxineira. Só que se ela gosta de limpar a casa era dela. Sim. E ela foi E era feliz a minha fazendo casa. aquilo. Isso. E eu sentia prazer Em limpar em ele ficar feliz. e pronto. E nisso a gente não mexe. Entendeu? Uau. E, tem uma questão que está muito em voga agora. Eram duas que eu queria comentar contigo.
Tá Mas eu no, tá no, esqueci. tá, Mas eu deixa eu esqueci. ver se tem alguma coisa aqui que eu anotei. Hum, Não, assim, mas não importa, enfim. O que eu acho que é importante hum, nisso tudo, para toda pessoa, né? Eu vou falar um pouquinho do meu projeto atual, sim. tá? E também das lives, eu fiquei sabendo que tem agora Ah, umas. sim! Vamos. Sim. Então, é que o assunto cresceu, né? Sim, sim. A gente foi para psicologia, depois eu vi que eu não ia gostar de nenhuma das outras, aí apareceu um professor que falou de psicologia humanista. Eu tenho tudo isso no meu Instagram. Legal. Todas as histórias contadas no Instagram, quem Uhum. quiser entrar lá, analuciapalma.psicologia. Não, Então já vamos analuciapalma.cphb. deixar as redes sociais. Eu ia fazer isso no final, mas vamos deixar. Vamos deixar as redes. É que eu esqueci. analuciapalma.cphb é o meu Instagram. Ok. E aí tem um monte de vídeos que eu faço, Sim, eu visitei seu né? Instagram, incrível, viu, gente? Cheio de conteúdo legal, algumas discussões que você traz que são muito interessantes, Isso. muito bacana. E aí, em 2023, o Uhum. CPHB completou 25 anos. E a gente estava no pós-pandemia. E as pessoas precisando urgentemente de alguém que desse uma mão. Ok. A nossa profissão, ela é elitizada por natureza, Uhum. né? Porque é caro, porque aí Sim. você atende um de cada vez. E aí eu Uhum. fui fazer as contas. A gente tem uma semana 168 horas, tá? Dessas 168 horas, as pessoas dormem 6 por dia. Ou mais. Pouco! Deixa barato. O Tá pessoal bom, que tá bom. trabalha muito, bota aí 100. Tá, Mas vamos seja lá. como for. O resto é neurotizando. É enlouquecendo nesse mundo doido que tá aí. Uau. E criando conflito, né? Da pandemia para cá, o que eu percebo é um mundo muito conflituoso. As pessoas aprenderam que se ofender traz poder. E traz E na traz. cabeça delas. Não, e traz a nossa também. Porque se Sim, você falar alguma coisa que o outro diga, Ana, você me ofendeu. E você acabou de me colocar pequenininha sim. e me reduzir. Então a gente está vivendo uma sociedade que é ofendida, doída, né? Tem uma geração novinha aí chamada geração floco de neve. Uhum. Você já deve ter ouvido falar que Não, não. você não pode tocar que derrete, Sim. né? Ultra sensível. E isso é sinal de uma sociedade que está fragilizada Sim. psicologicamente. Então eu resolvi trazer a baila. Eu não tenho muito mais a perder, né? Em termos de, sei lá, eu acho que eu já tenho alguma credibilidade, né? Tem que trabalhar para o resto da vida, porque você sabe que psicólogo não tem 13º, não, Sim. né? Férias remuneradas, essas coisas não Eu tem. tô contigo. Mas Empresário também. tranquilo, tá tudo bem. Uhum. Só que eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas que fizeram de propósito para a gente se sentir mal, Ok. tá? Então eu resolvi levar a psicologia para fora das quatro paredes, Uhum. para aproveitar as outras horas da semana. Das 168 horas, fora o que a pessoa está dormindo, ela tem 1 hora de terapia por semana. Ok. Contra toda uma semana de loucura. Não funciona. E se você for ver no trabalho, que as pessoas passam ainda bastante tempo no trabalho, seja ele home office ou fora, né? Eu Uhum. até acho que o home office está enlouquecendo mais as pessoas do que o presencial, né? Mas esses ambientes têm que passar a ser curadores também. A gente tem que começar a desenvolver saúde mental nas nossas relações cotidianas. Perfeito. Gente feliz não enche o saco. Você já ouviu essa frase? Né? Com certeza. Então, esse aí é meu lema de vida. A gente feliz não enche o saco. Onde é que está a gente feliz? A gente feliz que a gente precisava encontrar está preocupada com dinheiro, está preocupada com mentira, está preocupada com traição, está preocupada se o Instagram do amigo tá bom, Não tá, de jeito nenhum. tá? Então, assim, eu resolvi levar a psicologia para fora das quatro paredes. Legal. Onde me chamarem para falar de psicologia, eu vou. Ou quem quiser me perguntar assim, Ana, me ajuda a fazer pessoas mais felizes? Eu faço, Que beleza. tá? Então, assim, psicoterapia eu ensino para psicólogos e profissões autorizadas a fazer psicoterapia. Ok. São muitas, tá? Sim. Todo mundo, tem gente que acha que só psicólogo que pode, não. Tem Sim. outras profissões que podem. Agora, fazer o bem e desenvolver uma escuta que seja acolhedora, que seja terapêutica, que faça bem para o outro, qualquer pessoa pode fazer. Com É uma questão de certeza. saber, né? Então, agora, recentemente, eu tive a oportunidade de interagir
um grupo enorme de enfermeiros, técnicos em enfermagem e cuidadores. Legal. Eu vou montar uma turma para esse público. Eu vou montar uma turma. Sabe por quê? Porque são pessoas que cuidam de idosos. São Legal. pessoas que cuidam de pessoas doentes. Mas esse é um trabalho voluntário ou um trabalho pago? É um trabalho pago. Beleza. Né? Porque eu vivo disso. E vale a pena. Né? Vale a pena. Agora, sim, a gente sempre tem nas turmas as pessoas que estão fazendo o curso e precisam trabalhar também. Então, atendem por preços mais razoáveis. Sim, e eu vou fazer já um jabá aqui, que eu vou até mostrar esse pedaço do podcast, para o Yara. Não sei se você conhece o Yara, que é das Mulheres Inspiradoras. Não Já ouviu conheço. falar? Não. É um grupo de mulheres aqui de Brasília que a ideia é sensacional. O Yara, ela é subsecretária de apoio à violência à mulher e ela lidera esse grupo de mulheres. Tem um grupo de WhatsApp que é bem ativo e eu já vou te indicar para fazer esse trabalho com essas mulheres. Aí lá tem de tudo, né? Sim. Tem mulheres que já foram abusadas por homens, por maridos, já tem mulheres que sofreram muito na pandemia e todas elas se ajudam, mas eu acredito que quando tem um profissional envolvido, uma profissional envolvida, isso acelera o resultado. Então eu já vou fazer essa ponte aí pra gente, com certeza, porque eu acho que eu acredito que é muito importante. E eu até falei isso pra ela. Eu falei, as pessoas precisam aprender a serem ajudadas, porque elas às vezes não sabem nem receber uma ajuda. Até porque a frase não é minha, eu tenho que dar o crédito à doutora Tiziana Paiva, tá? Ela trabalha com suicídio e situação de alto risco. Ok. Tá? É um trabalho muito especializado, um trabalho que inclusive eu não faço. Ok. Tá? Então eu sempre dou crédito porque é uma pessoa assim fantástica, a doutora Tiziana Paiva, se quem quiser segue no Instagram também. Tá? Mas a Tice, ela cunhou uma frase que sabe aquelas que você assim, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Eu uso no meu curso, que é assim, qualquer ajuda não ajuda. Legal. Se uma pessoa está se afogando, não adianta eu me jogar na água de qualquer jeito para tentar salvá-la. Vão morrer os dois. Né? Então, o que eu digo é que o nosso curso, tanto de formação de psicoterapeutas, quanto o de formação de pessoas, que eu não tenho o nome ainda, né, mas de pessoas saudáveis, pessoas nutritivas, eu vou achar um nome. Legal. Né? Que esse aí é o projeto que está no pré, no próximo. Né? Eu sempre estou trabalhando assim, 50 projetos, 5 livros. Legal. Essa sou eu. Mas a gente precisa ensinar a pessoa a mergulhar. Mas ela não tem como mergulhar sem conhecer as bases teóricas. Então a gente começa fazendo um mergulho em plataforma, em poço de salto. Sim. Entendeu? Em condições controladas. E é nesse sentido que o meu método é tão inovador. Porque nessas condições controladas eu acompanho cada aluno pessoalmente na sua própria vivência para que ele tenha coragem de mergulhar. Uau! Entendeu? Então eu começo... E por que é remunerado, né? Porque eu começo com esse atendimento quase especializado. São turmas de 6 pessoas, 9 pessoas no máximo. Porque senão eu não consigo atingir o âmago deles. Sim. Aí depois que isso está pronto, né? Ali eu tenho um terapeuta incubado. Né? Aí a gente pega esta mudinha e coloca no jardim. Uau. Que é a turma grande. Nessa turma grande, aí eles têm a possibilidade de trocar ideias sobre os atendimentos, sobre como é que se sentem nos atendimentos, Sim. Nunca sobre o atendimento em si. A identidade, os casos são sempre muito preservados. Ok. Né? Tanto no online quanto no presencial. Mas como a pessoa se sente, porque o que faz diferença na terapia não é a técnica que você usa e não é o problema que o cliente tem. É quem você é. Interessante. Entendeu? Sim. Então, esse aí é o meu método de incubar terapeutas. Né? Isso aí é incrível. Eu tenho uma outra amiga psicóloga que o nome da clínica dela é Borboletário. Eu queria ter colocado esse nome, porque é isso, assim, você tá ali vendo as borboletinhas crescer, sabe? E espalhar a sua... espalhar. Eu não diria nem a sua mensagem, né? Essa sua energia. Porque aí o que acontece? Elas vão para campo. Sim. Né? Eu já passei de 60, tá? Então, assim... Não parece. Obrigada, me cuido. Mas, assim,
Hoje eu sou mais útil dando suporte a quem está na ponta do que Ok, estando na ponta. claro. Eu ainda atendo na ponta porque é a minha paixão, Sim. né? E você tem que estar próxima também dos É, problemas, dos é. acontecimentos, Mas né? assim, Dos o clientes. meu objetivo é formar pessoas terapêuticas. Uau, Pessoas terapêuticas, que é diferente de psicoterapeutas. entendi. Então você pode sair daqui e encontrar a menina que serve o cafezinho aqui embaixo E ela e ser mudar uma o dia pessoa. dela. Sim. Ou ela ser a E pessoa terapêutica. sim, ou o contrário, Sim, claro, sim, ao contrário. né? Mas qualquer ajuda não ajuda. Então, às vezes, a pessoa, na tentativa de ajudar, afunda o outro, Com uma palavra. né? Com uma palavra. Então, e esse aí hoje é o meu trabalho. Muito Né? Eu legal. atendo ainda em consultório, pouquíssimos horários, Uhum. fila de espera, Que legal. né? Tenho 3 turmas de Uhum. formação de psicoterapeutas, de psicólogos. A galera que tá assistindo, como é que eles fazem pra entrar? Para entrar é fácil. Entra lá no analucepalma.cphb, né? E diz assim, Ana, No Instagram. no Instagram. Aí Perfeito. eu até tenho um site lindo, meu site é lindo, Ah, né? Só que é uma equipe, uhum, é uma eu presa e uma equipe. uhum. Né? Agora é que eu estou tendo alguém para me ajudar no Instagram. Então, mas é só falar, Ana, me dá informações sobre o curso. Sim, De psicologia, a gente vai abrir outra turma em agosto. ok. Essas outras que eu estou querendo criar, enfim, não tem data, tá? Mas Mas acompanhem no acompanha Instagram. que está sempre tendo. As lives foi um jeito de espalhar um pouco. Então a gente fez uma live no mês de abril, no dia da mentira, Uhum. né? Que caiu na terça-feira. No dia primeiro? É, Ah, no dia primeiro, sim. as terças-feiras são os dias da nossa live. Sempre a primeira terça-feira do mês, Tem com uma um live. assunto polêmico, Legal. para a gente tentar falar o mais abertamente possível, mas sem promessa de verdades. E ela acontece no YouTube? Não, ela acontece pelo Simpla. Legal, legal. Tá? Muito Ela é melhor ainda. baratinha, custa R$ 24,90. Legal. Eu não faço ideia de quanto está uma promoção hoje do McDonald's, mas eu tenho certeza que é Que é muito mais menos caro. que isso. Mais Né? caro. Assim, A promoção do McDonald's acho que é, já tá uns R$ 35 pra frente é. aí. Então, assim, e é uma conversa que eu não proponho fechar os assuntos. Uhum, Porque não faz nem sentido fechar. Cada pessoa está dentro da sua casa com seus problemas. sim. Mas abrir percepções. Uhum, Porque é a ampliação de consciência que uhum, se tem, que a sua verdade não é a única, uhum. que pode trazer um ponto em comum para as pessoas começarem a se compreender umas às outras. Legal. Tá? Se eu ficar fechado na minha verdade, acabou. Bom, Tá? Então, no dia da mentira, a gente fez a live sobre a mentira. Essas lives não ficam gravadas. Tá? Então, assim, se quiser ver, fica até o final. Para estudantes de psicologia, tem certificado, porque conta em algumas faculdades como hora extra sim. que eles têm que fazer. Né? E para quem não é estudante, todo mundo tem palavra, todo mundo tem voz. Eu não falo sozinha. Ao contrário, eu falo pouco. Aqui eu estou falando um monte, eu sou uma pessoa de poucas palavras. Né? Porque eu quero ouvir e aí eu vou mediando as opiniões e trazendo. É um papo muito gostoso. E agora, e A, aí eu a fiz uma próxima vai caixinha. ser então em maio. Vai ser no dia 6 de maio. 6 de maio. E aí eu fiz uma caixinha perguntando um assunto. Você sabe o que aconteceu? Hum, Eu recebi mais de 20 uhum. respostas girando em torno de. Foram muito mais respostas que isso, mas girando em torno de dinheiro. Dinheiro, 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 como controlar o dinheiro, como conversar com meu marido sobre dinheiro, como com meus filhos. Aí a gente resolveu, eu com a minha filha, que é publicitária, Uhum. e o sóciozinho dela, fazer uma trilogia. Então vai ser maio, junho e julho. Maio, que é o mês das noivas, a gente vai falar de dinheiro na vida 2, Ok. tá? Até que a dívida nos separe, Tem isso. Tem né? essa brincadeira. Até que a dívida nos separe. Então, assim, a gente tem que falar de dinheiro abertamente. Dinheiro é só papel contado, papel colorido que tem que ser contado. Sim. Tá? Mas às vezes toma conta da vida. Uhum. Em junho, mês dos namorados, nós vamos falar sobre o constrangimento de dinheiro nos primeiros encontros. Legal. Houve umas 2 ou 3 respostas assim, Ana, eu não deixo ele pagar a primeira conta porque eu não quero que passe os meus limites. E isso me antenou para uma coisa que eu não vivo há muito tempo, eu sou casada há 30 anos, Uhum. né? Que é assim,
É assim mesmo? Quer dizer que quem paga a conta compra o carinho? Que loucura. Uma loucura isso. Vamos conversar sobre isso, Vamos. né? E em julho Uhum. a gente juntou as solicitações de como resolve depois a separação, quando o amor acaba. Então são 3 tempos do relacionamento e a gente vai fazer 3 lives seguidas sobre dinheiro no amor. E realmente os temas são polêmicos. Os E temas sem são... a pretensão de fechar. Tá, Tá? A ideia não é trazer respostas, ao contrário, é trazer boas perguntas. legal. Legal. Tá? Porque a resposta fecha, né? Uhum. Então a ideia é a boa pergunta. Ana, eu quero te agradecer muito. E assim, esse é o primeiro de alguns muitos encontros que a Tomara gente que vai, seja. sim, vai ser, porque é um assunto que o pessoal precisa. Eu vejo que minha audiência, ela precisa de mais equilíbrio, mais Ó, é ele que está falando isso, sim. viu? Eu não estou chamando ninguém de desequilibrada, não. Não, mas gente, nós vivemos no eterno É desequilíbrio. verdade. E o que eu acho mais interessante é quando você consegue entender esses desequilíbrios e performar com o desequilíbrio, sabendo que uma hora você precisa parar também e descansar. A vida é isso. Botar a bola no chão. Exato, e ficar Precisa. mais tranquilo. Por isso que eu falo assim, a vida ela é família, tem uma galera, o pessoal que fala, né? Família, saúde Tempo. e trabalho. Aí você fala, a ordem, dependendo da sua etapa na sua vida ou do que você quer alcançar, ela pode se inverter. Sim. Você pode botar a família em primeiro lugar, mas depois você pode inverter o trabalho para você ganhar dinheiro e depois curtir com a sua família. Então, esses desequilíbrios, isso se chama vida. Isso. Então, quando você tem uma pessoa experiente, quando você tem uma pessoa que entende dos processos, quando você entende, quando tem alguém para te acompanhar, e eu achei incrível essa ideia das lives. Então, assim, assista, tá? A gente vai, com certeza, convidar a Ana para mais papos. Vamos trazer o empreendedorismo. Vamos trazer assuntos de... minha empresa faliu e eu mudei de profissão. Será que esse foi o melhor caminho? Ou então... Recaminhos, né? Recaminhos. Ou então, não sei... Estou com problemas com relações no meu time. Será que o problema é comigo ou com o meu time? Não sei. Eu acredito assim que o conhecimento que você trouxe pra gente é um conhecimento muito valioso. E assim, claro, vamos explorar e vamos começar a também movimentar essa comunidade. Vamos engrandecer esse movimento que é humanista, que a Ana iniciou aqui em Brasília e que ele merece sim ser divulgado para muitas pessoas e pode contar com o meu apoio. Eu tenho, já vou me despedir, eu tenho o orgulho de dizer que eu comecei sozinha, depois eu tive um número 2, que foi aquele aluno que disse onde é que eu aprendo isso, e hoje nós já formamos mais de 600 psicólogos nesses 25 anos. Que legal. Então Brasília hoje... e outra, tem psicologia humanista em todas as faculdades. Que legal. Porque a gente fez barulho. Os primeiros anos foi de fazer barulho. Que legal. Eu fui demitida com a minha filha no colo, porque eu distribuí poder entre os alunos. Mas valeu cada minuto. Porque hoje tem psicologia humanista em todas as faculdades de psicologia do Distrito Federal, né? E o CPHB. Tem outros institutos que saíram saíram dali, montaram seus negócios, mas mais do que tudo, tem psicologia humanista boa em Brasília. Eu tenho orgulho de dizer que os nossos psicólogos são os melhores psicólogos do Distrito Federal. E gente... E do Brasil, porque hoje tem online. Agora eu vou puxar um pouquinho da sardinha da Ana, que é o seguinte. Eu sou um cara apaixonado por comunicação e eu acredito que a comunicação, uma boa comunicação, ela tem muita psicologia envolvida, ela tem muito estudo da mente, do comportamento humano. E hoje você ganhou um admirador. Quero saber mais sobre a psicologia humanista, porque você tocou num ponto que talvez você de casa precise se atentar mais, que é o agora. Não é o futuro, não é o passado, é o agora. E da forma que você trouxe, eu fiquei muito curioso, quero saber mais e o convite está feito. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva a Voz podcast. Viva hoje! Viva hoje e viva a voz! Tchau, tchau. Obrigada.